Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Já iniciamos muito bem com essas leituras aqui, que a gente continue nesse ambiente de paz, de alegria, de coração aberto para os novos aprendizados que sempre chegam e que possam ser úteis para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, que nós possamos realmente sair daqui hoje melhor do que nós entramos. E a temática de hoje tem tudo a ver com as duas leituras que foram feitas, uma delas sobre a mediunidade e a outra sobre a caridade. E nós vamos compreender, ou buscar compreender, essa conexão através de algumas reflexões que nós trouxemos hoje sobre mediunidade. É claro que não dá para falar de tudo sobre mediunidade numa palestra. Porque a gente teria que pegar toda a literatura espírita e resumir em 50 minutos, e isso não é possível. Mas o que nós pretendemos fazer aqui hoje é dar algumas pinceladas, para que a gente possa sair daqui refletindo melhor sobre o verdadeiro sentido dessa prática que a doutrina espírita traz consigo. E tem uma série de perguntas que às vezes a gente se faz, ou mesmo que a gente não se faça, ou fala assim, eu não tenho interesse nesse tema, às vezes chega alguém e fala assim, você frequenta o Bezerra? Frequento. E aí a pessoa faz uma pergunta. E muitas vezes, então, nós somos médiums dessa informação, nós somos intermediários para levar para outras pessoas, e por isso é tão bom a gente ampliar os nossos conhecimentos. E quais são as perguntas que muitas vezes as pessoas fazem? Para que serve a mediunidade? E nós vamos ver que no mundo atual, no nosso dia a dia, muitas vezes é dado uma serventia para a mediunidade que não coincide com o propósito da doutrina espírita. Porque a mediunidade não se restringe à doutrina espírita, mas ela é uma capacidade sem fronteiras, né? Que transcende tempo, transcende religião, transcende culturas. Ela é verificada em várias e diversas situações. O que é, de fato, a mediunidade? Qual é o processo? Como é que isso acontece? Será que eu sou médium? Muitas vezes a pessoa vem para cá fazendo essa pergunta, querendo saber como é uma reunião mediúnica. Às vezes a pessoa vem para o Prozebem e fala assim, porque eu quero ver os espíritos lá. Ou então eu quero conversar com alguém que viu, pelo menos. E chega aqui e fala, é só essa palestra aí, depois o passe, que hora que vão me levar para a mediúnica para acontecer alguma coisa diferente, espetacular. E aí não acontece nunca, né? Mas aí a pessoa continua assistindo as palestras e a gente vai compreendendo melhor como é que é esse processo. Mas para falar de mediunidade na visão espírita, é importante que a gente tenha como base os princípios da doutrina. E é sempre bom relembrar esses princípios. Sandrinha fala assim, enquanto com alguém fala, não, eu fiz o curso básico de espiritismo, já pergunto logo quais são os princípios da doutrina espírita. Se não souber, mando fazer o curso outra vez. Mas nós espíritas acreditamos na existência de Deus. Acreditamos não, nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos que o espírito é imortal e que reencarna muitas vezes a fim de se purificar e evoluir. Nós sabemos que há uma imensa pluralidade de mundos habitados. Há muitas moradas na casa do nosso Pai e que existe a possibilidade de nos comunicarmos com os desencarnados. Porque não existe uma separação entre quem está encarnado e quem está desencarnado. Muitas vezes nós, inclusive, convivemos no mesmo ambiente. E isso não é uma coisa que somente a doutrina espírita nos traz. Se a gente for lá na carta de Paulo aos Hebreus, em um determinado momento ele fala que nós vivemos rodeados de testemunhas. E quem são essas testemunhas, senão os espíritos? E aí a gente fala assim, na minha casa também tem essa nuvem de testemunhas? Muitas vezes tem. Mas vai ser a nuvem de testemunhas que a gente convidar. É um pouco desconfortável saber que tem gente entrando na nossa casa sem a nossa autorização, né? Um dia desse entraram 2 crianças lá em casa, passaram reto por mim, abriram a porta, mas eram encarnadas. Elas estavam ali por causa da minha... Vocês já acharam que eram 2 espíritos, né? Eu sei.
eram encarnadas, elas estavam ali para brincar com a minha neta, mas não me deram nem um oi. Eu olhei e falei assim, mas que ousadia. Não tocaram a campainha, não falaram, tia, posso entrar? Nada. Oxe, entra. E as crianças a gente vê, né? Então, imagine só, muitas vezes a gente está em casa, no aconchego do nosso lar, e isso aí é uma coisa que muita gente tem receio, presta atenção. Lendo seu livrinho. É bem interessante. Espírito fantasma, dentro de gente morta. Eu tenho medo. Ai, minha Nossa Senhora. Obviamente, ninguém quer lidar com a situação dessas. Mas, até por conta dessas perturbações, muitas vezes nós somos trazidos para o centro espírita. Então, tem lá a sua utilidade. Deus não permite que aconteça ao homem o que não é próprio do homem. Então, muitas vezes, nós passamos por angústias para poder chegar aqui e falar assim, olha, eu estou me assustando lá em casa, deixa eu ir para o Prozebem? Deixa eu ver se a galera dá um jeito lá, mas a galera não dá um jeito. Quem dá um jeito somos nós mesmos. Agora, gente, se a gente ouvir, se a gente ver, aí você já chega e fala assim, olha, o endereço do Prozebem é, anote aí, Pedro Paes Azevedo 215. Vá para lá, porque vai ter gente para conversar com você lá. Não fique na minha casa, não. Sabendo, no entanto, que somos nós, com a nossa sintonia, que fazemos esses convites. Aquelas duas crianças não teriam entrado na minha casa se a minha neta não estivesse lá dentro. Então, havia algum interesse delas ali. E é sempre assim. Só que muitos de nós, muitas vezes, chegamos ao centro espírita por uma outra finalidade. Vai vendo. Quem se identifica? Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, o espírito. A, B, uma letra. Espírito. Quer dizer, muitas vezes a pessoa chega e fala assim, eu não sou médium, mas eu quero ser. Então, onde é que é o curso de mediunidade para eu aprender a ser médium? E é importante que a pessoa venha também com esse propósito, até para se instruir de que a mediunidade é um fenômeno orgânico, que é um compromisso que a gente já vem com ele, e muitas vezes a gente não vem com esse compromisso da mediunidade ostensiva. Mas, no entanto, todos nós somos médiuns, diz Kardec. Porque quem não tem a mediunidade ostensiva da psicofonia, da clarividência, da clareaudiência, tem a mediunidade de inspiração. Então, o tempo todo, nós podemos ser inspirados pela espiritualidade para que escolhamos o melhor caminho ou não. Mais uma vez, depende dos convites que nós fazemos mentalmente. Tem uma história tão interessante no livro Nos Domínios da Mediunidade. Morgane perguntou se eu ia contar a historinha hoje. Vou contar. Eu nem ia contar essa, mas vou contar. No livro Nos Domínios da Mediunidade, em que chega uma moça pedindo ajuda, porque ela estava num estado orgânico muito deteriorado, muito enfraquecida, e ela estava, sim, com um processo obsessivo. Tinha um mal físico, mas tinha também um processo obsessivo. E, às vezes, naquela época, o que se narrava é que, muitas vezes, a pessoa doente ia para a reunião de desobsessão. Só que não é necessário e não é mais usual que isso aconteça. As reuniões mediúnicas são reuniões fechadas, então, a partir do momento que a pessoa vem para a reunião, vem para a doutrinária, assiste uma palestra, toma o seu passe, muitas vezes as companhias espirituais acabam ficando por aqui. E a pessoa vai para casa. O problema é que, muitas vezes, a companhia espiritual fica, a gente vai para casa, mas fica sentindo falta e chamando. E foi o caso dessa moça. Ela passou por um processo de desobsessão. Então, aquele espírito que a estava acompanhando, que era um namorado do passado, que aí, ao desencarnar, se afinizou com ela e ficou do lado dela, porém vampirizando as suas forças, e aí ela foi adoecendo, essa criatura é retirada e é socorrida, e estava ali na enfermaria do posto de socorro. A moça, durante o sono, em desdobramento, começou a chamar
pelo ex-namorado. Fulano, fulano. E aí o pensamento leva a gente aonde a gente deseja estar. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração, nas palavras de Jesus, do Evangelho de Mateus. Então, essa moça acaba chegando nessa enfermaria onde estava esse doente. Porque apesar de, enquanto estava acordada, ela pedia ajuda, mas durante o sono, em que ela assumia plenamente a sua personalidade, por afinidade, ela queria estar com o seu obsessor, com o seu vampirizador. Então, não era bem uma vampirização, e sim uma simbiose entre esses dois espíritos. Qual é o problema? Ela chega e tinha uma enfermeira, no caso era a própria médium, que também estava em desdobramento ali cuidando daquele doente. E aí ela olha e fala assim, fulano, quem é essa aí? E já fica com ciúmes. Quer dizer que agora você me deixou e está com essa outra pessoa. Quer saber? Não quero mais saber de você. E vai-se embora. E aí, aquela enfermeira que estava auxiliando fica espantada, assim, né? Mas o assistente, que era o assistente Aulus, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele fala assim, às vezes, Deus usa até os nossos defeitos para nos ajudar. Então, ela, numa crise de ciúme, resolve abandonar aquele ex-namorado. E foi bom para os dois, porque ele pôde ser socorrido e ela também se livrou do processo. O que acontece? Muitas vezes, a gente, nesse afã de querer ser médium, acaba se pegando no lado mais materialista da mediunidade, que é uma suposta, né, condição diferenciada em relação às outras pessoas, uma suposta influência sobre as outras pessoas, porque nós sabemos, o Instagram está aí, que não me deixa mentir, que muitas pessoas se dizem médium, prometem isso e aquilo e mais um pouco, outros se dizem sensitivos e saem aí nos sites, né, fazendo previsões para o ano novo e etc. Não é que essas pessoas não tenham faculdade mediúnica. Porém, André Luiz nos traz, lá no livro Os Mensageiros, que encarnam anualmente milhares de mensageiros aptos para o serviço. Esses mensageiros são os médiuns. Mas são muito raros os que triunfam. Muitas vezes, encantados com a possibilidade mediúnica, a pessoa envereda por caminhos que não tem nada a ver com a missão que ele se propôs a cumprir na Terra. Ele vai por interesses pessoais, por interesses monetários, por uma questão de status, de influência, exercer de forma equivocada essa mediunidade. E ele prossegue. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todo. E aí esse fracasso pode ser por esse encantamento, mas pode ser também pela pessoa que fala assim, velho, eu não quero nem saber. E nega e se recusa a cumprir o seu planejamento reencarnatório. Se a gente colocar na balança, qual é o mais problemático? A pessoa ser médium e falar assim, olha, eu não quero exercer a mediunidade, eu prefiro me dedicar a outras tarefas de caridade beneficente, eu prefiro me trabalhar as minhas virtudes de outra forma. Qual será o pior? A pessoa que faz isso ou aquela que faz assim, eu vou aproveitar que eu sou médium e trago o seu amor em 3 dias. E separo casamento, ou junta casamento, etc. E faço você tirar nota 1000 na redação do Enem. Quer dizer, dessas duas possibilidades, qual será o maior compromisso adquirido? Aquele que se recusa a usar ou aquele que abusa? É uma reflexão para a gente levar conosco aqui. Cada um tem a sua resposta. Vocês acharam que eu ia dar, né? Mas a gente olha para a literatura espírita para responder. E aí, lá no capítulo 7 do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai falar, o título desse capítulo é Mediunidade Transviada. Nesse capítulo, ele vai descrever uma reunião mediúnica em uma casa espírita, porém acontecendo totalmente fora dos moldes do razoável, que ele vinha, olha, esse é o capítulo 27, até então ele vinha descrevendo várias reuniões nobres, e aí ele vai falar dessa mediunidade transviada. Ele fala assim, olha, tinha 2 espíritos ali presentes, Raimundo e Teotônio. Eles eram praticamente escravos das pessoas que estavam ali.
Eles estavam como servos daquelas pessoas. E aí você ouve as conversas. Tem um que chega e fala assim: Raimundo, eu estou precisando de dinheiro. Quando é que você vai influenciar o meu chefe para ele me dar um aumento? Você está dormindo no ponto. Você não está dando a devida atenção à minha pessoa. E aí descreve um outro que fala assim: Teotônio, minha filha está noiva de um rapaz que eu e meu marido detestamos. Quando é que você vai estragar esse noivado? Porque nós não queremos essa pessoa na nossa família. E por aí a gente já tira as nossas conclusões a respeito do mau uso da mediunidade. Porque André Luiz vai dizer que nesse ambiente só havia espíritos perturbados. Por quê? Porque era afinidade com as pessoas que estavam ali. E André Luiz fica indignado e ele pergunta ao assistente, Aulus, ele fala assim: mas até quando que essa situação vai continuar? Eles vão ser escravizados para sempre dessas pessoas? Os escravizados eram os espíritos, os obsidiados aí nesse caso eram os espíritos. Eles vão ser escravizados para sempre? E aí Aulus responde: calma, André. Esse termo para sempre, em termos de má conduta, ele não existe. Porque em algum momento vai vir a dor e o sofrimento para nos corrigir. Quando a gente não se corrige pelo amor, pela caridade, vem a dor. Vem a dor como um recurso muito importante e muito favorável para que a gente acorde, para que a gente mude de atitude, para que a gente desperte para a realidade da vida. Então, fique tranquilo. E, bem, em outros livros de Vera Lúcia Marinzec, ela narra situações em que pessoas encarnadas escravizavam espíritos para fazer esses pequenos favores e, ao desencarnar, elas próprias serão escravizadas para continuar fazendo favores para outros. Então, é uma situação que vai se repetindo até que alguém desperte, mude de atitude, e aí a humanidade como um todo eleva o seu patamar. Quer dizer que essas pessoas não são médiuns? Não quer dizer. Mas não são médiuns na definição mais nobre do termo. Elas utilizam a comunicabilidade, mas não são médiuns com Jesus. A mediunidade com Jesus, como a gente fala. E tem uma outra passagem bem interessante que nos leva a refletir. Lá no livro Paulo e Estevão, bem, esse livro, ele tem duas partes. Uma em que Paulo era Saulo, totalmente equivocado, vai perseguir os cristãos até a morte de Estevão por apedrejamento. E aí, muitas vezes, eu comecei a ler esse livro e parei na primeira parte e falei: eu não dou conta, ele não vai virar São Paulo de jeito nenhum, eu já li metade do livro. E ele está péssimo. Como é que esse homem vai se regenerar? E eu largava o livro. Lá pela terceira vez, eu falei: agora eu vou ler, que eu quero ver. E Paulo, ele fez uma transformação incrível na vida dele. Em nenhum momento ele se negou a enfrentar e a lutar pelas coisas que acreditava. Então é muito interessante porque Estevão, nos seus últimos momentos, fala assim: se ele é tão fervoroso na defesa de Moisés, imagine quando ele conhecer Jesus. E bem assim acontece. E Paulo era quente, ele não era morno, ele era quente nas resoluções dele. E ele chega, ele estava na cidade de Filipos, e ele está ali juntamente com Silas, que era um dos seus acompanhantes na época, né, da igreja de Antioquia, e eles estavam pregando. E havia naquela cidade uma pitonisa, não existia o termo médium na época, era uma pitonisa, que ela trabalhava, ela era inicialmente uma serva, e o casal que era proprietário dela descobriu as faculdades mediúnicas dela, de previsão e tal, e eles começaram a ganhar dinheiro com isso. Com o passar do tempo, ela, de vítima, se transformou em sócia daquele casal. E eles se aproveitavam dessa situação para fazer previsões, para, enfim, né, convencer o chefe a dar o aumento de salário, separar casais, trazer o amor em 3 dias, esse tipo de coisa. E quando Paulo chega juntamente com Silas à cidade de Filipos e começa a pregar, a falar de Jesus, essa moça vem à praça pública e começa a dizer: eles são enviados de Deus, eles são anjos, Deus está com eles.
E aí, no primeiro dia, ela faz isso, Paulo só observa. E vai procurar saber quem é essa moça. Descobre. Na segunda vez, lá vai ela falar a mesma coisa. Porque eles são enviados de Deus e eles são anjos. Ela estava mediunizada? Ela estava mediunizada. Estava falando de Deus? Estava falando de Deus. Mas, segundo Paulo, ela estava falando de Deus, mas não estava com Deus. E aí, ele desce de onde ele estava, pregando para o povo, chega e fala assim: nós não somos anjos, nós somos homens. Nós somos homens lutando com as nossas fraquezas, para superar as nossas dificuldades. E em nome de Jesus, eu proíbo você de continuar falando dessa forma. E proíbo você de usar essa moça para continuar fazendo previsões. O espírito zombeteiro caiu fora. E aí, a partir de então, os clientes procuravam, mas a moça não era mais capaz de prestar o serviço que ela prestava antes. O que acontece? Vão atrás de Paulo e Silas, surram os dois e prendem. Por quê? Porque eles contrariaram os interesses de pessoas de posses. E num determinado momento, Silas fala assim: mas Paulo, assim, ela estava falando que a gente era enviado de Deus. Quer dizer, então, que nós não vamos usar a mediunidade de forma alguma nas nossas pregações? Ele, não, pelo contrário. Pelo contrário. O cristianismo sem o profetismo não existe. Porque é necessário que a gente receba as mensagens até para nos retificarmos, até para poder nos orientar. Porém, a gente não pode se colocar numa posição que não é nossa. Nós não somos anjos. Nós não somos especiais. E veja, isso é uma orientação que nós seguimos na doutrina espírita. O médium não é uma pessoa especial. O médium não deve ser tratado como uma pessoa melhor do que as pessoas que não têm mediunidade ostensiva. Lembrando que todos nós somos médiuns, mas Kardec fala de uma mediunidade ostensiva, que é aquela de efeitos patentes, né? Que é a clarividência, a clareaudiência, a psicografia, a psicofonia. E os efeitos físicos também. Então, no espiritismo não existe posição de destaque. É um erro a gente falar, olha, naquela casa tem fulano de tal, que é um excelente médium, e colocar num pedestal aquela pessoa. Isso é complicado, inclusive, para a evolução dessa pessoa. Falar assim, não, essa pessoa é um anjo de Deus, é fenomenal, porque ele psicografa, porque ele escreve livros e etc. E a Casa Espírita, inclusive, recomenda que a gente não faça isso em casa. Que só se dedique ao trabalho mediúnico dentro da Casa Espírita. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim, eu recebi esse texto em casa. É muito perigoso. Por quê? Porque ela não tem a proteção dos trabalhadores espirituais da Casa Espírita. Então, ela está se colocando em risco. Tem um livro que chama... acho que é A Casa do Penhasco, de Vera Lúcia Marinzec, em que um adolescente médium, ele se junta com um grupo de amigos. Vocês já viram a brincadeira do copo? Aqui nunca ninguém brincou essa brincadeira não, né? Ai, ai, ai. Mas foi no passado distante, né? Pois é. Esse menino, juntamente com os seus amigos, resolvem fazer o jogo do copo para descobrir as questões da prova. E não é que eles descobriram as questões da prova mesmo? Conseguiram, não tiraram 10, sabe por quê? Porque de última hora a professora mudou uma questão. Mas acertaram a grande maioria das questões. E aí eles queriam sempre estar fazendo reunião. E aí esse menino especificamente, chegou um momento que ele falou, não vou mais não. E os espíritos falavam, ele tem que vir, porque é ele o médium. O que acontece? Foi fazendo essa brincadeira, foi fazendo essa brincadeira, foi fazendo essa brincadeira. Aquela entidade, sem nenhum interesse nobre, zombeteira, começou a acompanhar o menino para casa e o menino começou a adoecer. E aí deu trabalho para separar essa companhia. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, porque eu sou médium, eu vou psicografar em casa, eu vou ajudar todo mundo. Eu vou dialogar com o obsessor do meu pai, da minha mãe, da minha avó, vocês vão ver, eu vou arrasar. Quer dizer, é a pessoa tentar se colocar numa posição superior. Tentar se colocar numa posição onde ela não está. Por quê? Porque dentro da casa espírita, o trabalho mediúnico tem a proteção da espiritualidade. Lá fora, a gente se arrisca a sofrer qualquer tipo de ataque.
se tentar fazer alguma coisa. E aí acontece que nem esse menino. E aí a gente vai para Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, onde Paulo ressalta mais uma vez isso, que não existe superiores e inferiores quando a gente fala de mediunidade. Existem pessoas diferentes com tarefas diferentes. Olha só, há diversidade de dons, mas um mesmo é o espírito. Ou seja, somos todos espíritos num processo evolutivo. E ele continua, há diversidade de ministério, e é um mesmo o Senhor. Então, Deus é o mesmo para todos nós, é o nosso Pai, nos ama igualmente. Às vezes, a gente já desenvolveu algumas virtudes que o colega ainda não, o colega já desenvolveu virtudes que a gente ainda não. E se a gente veio com um compromisso mediúnico, não quer dizer que a gente é melhor ou pior do que outra pessoa. As pessoas costumam falar, não, porque eu sou médium, porque eu devo mais. Não tem como a gente medir isso. Quem deve mais, quem deve menos. Não existe essa balança para Deus. Existem nós, que somos espíritos, às vezes muito infantis, num processo de crescimento. Mas não tem essa régua da gente estar se comparando com as outras pessoas. E quando a gente fala de mediunidade gloriosa, não é a glória da fama, não é a glória de dinheiro, não é a glória material. Ela é gloriosa quando ela é cumprida segundo os desígnios de Deus. E um dos nossos melhores exemplos é o próprio Chico Xavier, que passou dificuldades muito grandes desde os 5 anos de idade, acho que até antes disso, que era de uma família muito pobre, mas em específico ao perder a sua mãe, quando a sua mãe desencarnou, passou por muitas dificuldades familiares, foi processado várias vezes, foi difamado por pessoas da própria família, foi expulso da própria casa, teve que mudar de cidade. Então, enfrentou muitos problemas. Traído por amigos, que se diziam amigos, com problemas de saúde, porém, persistiu no trabalho. Trouxe para nós, através da sua mediunidade de psicografia, mais de 400 livros. Realizou outros tantos atendimentos. Trabalhava na reunião mediúnica, recebendo, consolando, acolhendo sofredores, todos os dias trabalhando. Tinha o emprego dele, ganhava um salário modesto, saía do emprego e nas horas vagas é que ele ia fazer o trabalho. Ele não abandonou para falar, não, agora eu vou viver da mediunidade. Isso é mediunidade gloriosa. Então, se Chico é uma pessoa importante para os espíritas, não é porque ele era médium. É a forma como ele utilizou a mediunidade dele. Imagine Chico saindo por aí, colando papelzinho no poste, traga o seu amado em 3 dias. Ele não seria Chico Xavier, ou Chico que a gente conhece agora. Então, não é ser médio ou não ser médio, é o que a gente vai fazer com esse dom, com esse talento que Deus nos deu. Nós vamos utilizar da melhor forma, nós vamos enterrar, nós vamos desperdiçar. É essa a reflexão que nós precisamos trazer. Então, uma vez sabendo para que serve, vamos ver rapidinho o que é a mediunidade, porque Kardec quis saber. Ele quis saber a partir do fenômeno que ele observava nos salões de baile, as pessoas fazendo de forma irresponsável, que nem a gente faz, a gente não, quer dizer, eu nunca fiz, que nem as pessoas fazem com o jogo do copo, que nem a história daquele menino e etc. E as pessoas não levavam a sério, mas naquele momento era importante que isso acontecesse para chamar a atenção de Kardec e de seus amigos. E a partir disso ele começou a coletar informações que deu origem à obra espírita. A codificação, que é dos espíritos, segundo Kardec. São informações que vêm através da mediunidade. Então, uma coisa que ele afirma lá no livro dos espíritos, logo na parte inicial, que se chama Prolegômenos, é um nome difícil, né? A introdução. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. Então, não é sobrenatural. Não é algo que não poderia ser explicado. É somente que a explicação que a doutrina espírita nos traz, ainda a ciência não consegue alcançar. Muitos aspectos já alcançou, outros ainda não. Por quê? Porque nós estamos no processo evolutivo. Nós não somos ainda detentores de todo o conhecimento. Nós somos detentores do conhecimento
possível. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a mediunidade de efeitos físicos, que faz levantar as mesas girantes, que faz transportar objetos, que faz materializar objetos. E aí, através também da descrição da espiritualidade, ele vai coletar as informações de que o intercâmbio entre os espíritos, os desencarnados e os encarnados, processa-se através do perispírito, do nosso corpo espiritual. E o médium, ele está impregnado de fluido vital que o desencarnado não possui. Então, os efeitos físicos acontecem a partir do fluido vital. Todos nós temos fluido vital, ectoplasma, sim, em maior ou menor quantidade. Para os médiuns de materialização, por exemplo, essa quantidade é bem maior, tanto que é em quantidade suficiente para produzir a materialização, mas todos nós temos. E nesse momento, a espiritualidade amiga, enquanto a gente assiste aqui a palestra, está avaliando cada um de nós nas nossas necessidades. E não tenham dúvidas de que quem tem fluido vital em excesso está cedendo para quem precisa de fluido vital. Por isso que a nossa presença aqui é tão importante nas palestras. Por quê? Porque é aqui que a gente vai ter o nosso equilíbrio. É aqui que a gente vai beneficiar e ser beneficiado também. E Kardec continua, né, dizendo que essa intensidade, ela vai depender, vai variar de pessoa para pessoa, mas sempre vai ter um objetivo. Esse vídeo aqui fala de um médium que ele tinha poderes extraordinários, extraordinários não no sentido de que eram sobrenaturais, mas que eram muito patentes, que se chamava Daniel Douglas Home. Só que, infelizmente, ele se deixou levar, ele se deixou encantar pela possibilidade mediúnica dele, e ele não fez muita coisa naquela encarnação, a não ser dar show, né? Que ele amassava um pedaço de papel e falava, não queima, e jogava na lareira, e o papel não queimava. E aí ele falava, pode queimar, e o papel queimava. Saía pela janela, no segundo andar, dali a pouco entrava pela porta. Então, além disso, ele levitava. Quando ele tinha 8 meses de idade, ele já balançava o próprio carrinho. Não tinha carrinho motorizado naquela época, né? Então tinha lá sua utilidade. Mas o fato é que, não tendo aproveitado aquela encarnação, em seguida ele reencarnou como um médium conhecido no Brasil. E aí sim, ele pôde se dedicar à obra de benemerência, ele pôde se dedicar a fazer o bem, a utilizar a sua mediunidade com bons propósitos. E eu não vou divulgar o nome dele aqui, mas ele desencarnou recentemente. Então, uma pergunta que a gente se faz é, será que eu sou médium? E isso é uma coisa que, no curso que a gente tem aqui no Prozebem, é um aspecto bastante trabalhado, da pessoa se conhecer dentro das percepções mediúnicas, dentro desse contato mais próximo com a espiritualidade. E tem algumas coisas que nós precisamos considerar na hora que fazemos essa pergunta. Primeira coisa, e é Kardec que nos diz que nós devemos procurar possíveis causas físicas para o que nós estamos sentindo. Às vezes fala assim, Zélia, eu chego na palestra, eu entro em transe, eu não vejo nada. E aí, quando eu abro o olho, já acabou a palestra. Cochilou, né? No popular. Dormiu a palestra toda. Aí tem que ver, será que você estava em transe mesmo? Será que estava muito cansado nesse dia? Foi dormir de madrugada, aí no dia seguinte veio para a palestra? Não. Quando eu fecho o olho, eu fico tonto. Vá procurar se não é uma labirintite, alguma coisa assim. Então, é sempre importante a gente buscar as causas físicas. E é Kardec que nos aconselha. Aí, se esgotar essas causas físicas, veja se o fenômeno é persistente. Se isso acontece com frequência ou se é eventual. Porque também tem aquele tipo de contato com a espiritualidade que a gente tem, mas que não é constante, é eventual. E um exemplo muito interessante é quando tem situações em que a pessoa está para desencarnar e ela mentaliza com tanta intensidade alguém da família que ela vai estabelecer um contato com aquela pessoa. E tem um exemplo disso no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é justamente
uma senhora que estava muito doente, ela estava já desencarnando, já estava fazendo o seu desenlace, mas ela pensa fixamente na irmã, que ela gostaria muito de se despedir daquela irmã que morava numa outra cidade. E aí, naqueles momentos finais, antes de ser desligada, ela realmente vai para esse local. A irmã estava dormindo, ela chama, ela consegue fazer barulho para chamar a irmã, e a irmã desperta e vê ela por instantes. E já tem aquela sensação e repete: fulana morreu. Então, a gente ouve falar muito isso, de situações assim. E André Luiz pergunta para o assistente: mas isso é comum? Isso acontece sempre? O assistente fala: isso é uma possibilidade, mas vai depender da vontade firme do desencarnante. Não é que vai acontecer com todas as pessoas. Tem um livro de Chico que depois virou um filme, que eu não sei se vocês assistiram, mas que se chamava Somos 6. Que conta sobre 6 jovens que desencarnam no incêndio do edifício Joelma. O edifício Joelma era um edifício famosíssimo em São Paulo. Eu tinha alguma coisa em torno de 10 anos, quando incendiou, morreu todo mundo ali, salvou muito pouco. E aí conta essas 6 histórias. E uma dessas pessoas era uma moça que tinha acabado de conseguir um emprego ali, Dagmar, o nome dela. E ela desencarna realmente. E o irmão, juntamente com a mãe, já com uma certa idade, eles estavam procurando informações sobre ela, porque não tinha nenhuma informação. E ela já estava desencarnada. Vão até um hospital, o irmão fica sabendo que ela tinha... vão até um necrotério, o irmão fica sabendo que ela estava lá e que tinha desencarnado, mas falam assim: não conte para sua mãe, não. Vá até o hospital com ela, porque a hora que você contar, ela vai passar mal e aí já está no hospital mesmo. No trajeto do carro, a mãe vê a filha. E a filha explica o que tinha acontecido. Mãe, eu estou bem, eu estou ótima, mas, sabe, o IML que vocês acabaram de sair, eu estava lá. Mas meu irmão não quis te contar com medo de você passar mal. Aí eles chegam na porta do hospital, a hora que o filho vai contar, ela falou assim: eu já sei, ela já me contou. Agora, quer dizer que essa mãe era médium? Não. Foi um fenômeno temporário, tá? Que André Luiz chama de descompensação vibratória, que às vezes, num choque emocional, a pessoa temporariamente se vê nessa situação. Muitas pessoas têm histórias parecidas com essa para contar, mas pode ser um fenômeno temporário. E aí vamos para a reunião mediúnica, para finalizar. Tem várias perguntas que a gente faz em relação à reunião mediúnica, principalmente porque chega aqui, como eu falei, assiste a palestra e não tem muita informação. Muitas pessoas chegam no centro espírita falando que são médiuns e querem trabalhar na reunião mediúnica. Isso não acontece dessa forma. Ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um determinado momento em que Aulus fala assim: olha, o primeiro enfermeiro das pessoas que são socorridas, os desencarnados que são socorridos numa reunião mediúnica, o primeiro enfermeiro é o médium. Porque existe aquela aproximação dos sofredores com o médium vai sentir aquele padrão vibratório, ele vai dar comunicação, ele vai permitir a aproximação. André Luiz fala de vontade de apelo e vontade de resposta. O médium vai aceitar aquela aproximação. No instante em que ele aceita, estabelece-se um vínculo entre o desencarnado e o médium. Existe uma troca de energias entre o desencarnado e o médium. Imagine se o desencarnado não tiver um padrão vibratório para purificar as energias do desencarnado. O que vai acontecer? Ele vai ser dominado. Se ele não tiver disciplina, se ele não tiver entendimento do processo que está acontecendo e, principalmente, se ele não tiver bem trabalhadas as suas emoções, ele vai se envolver com as emoções que aquele sofredor está manifestando e não vai conseguir auxiliar. Então, por isso que é tão importante que a pessoa, para ir para uma reunião mediúnica, ela esteja bem preparada. Aqui no Prozebem, é um processo. A pessoa tem que fazer o curso básico
de espiritismo, tem que fazer o curso de mediunidade, que pode levar até 2 anos. Aí, talvez ela vá fazer um estágio mediúnico, vai depender do caso, ou ela vai repetir o curso, e assim vai. Até que, quando e se ela for participar de uma reunião mediúnica, vai ser com responsabilidade, vai ser com preparo, sem prejudicar as pessoas. Porque senão a pessoa chega e adoece. E Aulus fala assim, olha, tem muitos tipos de mediunidade. Existe a mediunidade daquela pessoa que só vai trazer o benefício através da sua ação profissional. E ele fala tão interessante, ele fala assim, a flor é um médium de perfume. As plantas, as verduras, né, os alimentos são médiuns de proteínas, enfim, né, de sais minerais. E eu não sei, estava vendo nessas postagens de rede social, né, tem tantas formas da gente ser médium. A gente pode ser médium de cura quando chega e traz uma palavra amiga para uma pessoa. A gente pode ser médium de transporte quando dá uma carona. A gente pode ser médium de várias formas, mas às vezes o desejo, a curiosidade de ir para uma mediúnica faz com que a pessoa só veja aquele caminho. Todas as terças-feiras à noite, a gente tem um grupo que se reúne para separar doações. Então, chegam brinquedos, às vezes, com a pilha vazando, com mau contato, ou às vezes alguma coisa quebrada, às vezes meio sujinho. E aí o que a gente faz? A gente vai pegando carinhosamente, vai limpando, vai colando, vai tentando consertar e tudo. E essa terça-feira a gente estava no processo. Aí chegou, um colega trouxe uma pessoa e falou assim, olha, ela quer trabalhar. Eu falei, opa, que beleza, veio pouca gente hoje, uma a mais, né? Eu falei, oh, seja bem-vinda, tal, senta aqui. Ela, não é isso não. Eu quero ir para a mediúnica. Aí eu falei, tá, mas para mediúnica aí você tem que fazer os cursos. Ela, não, mas eu já sei bastante. Não, rapaz, mas tem que fazer, não tem jeito não. Né? Então, o que acontece? O trabalho estava ali para realizar, mas às vezes, por uma questão de vaidade nossa, a gente acha que vai ter mais destaque se trabalhar, se for para o trabalho mediúnico. Mas Aulus nos diz, tem várias formas de fazer isso. Outras vezes, o nosso interesse ao ir para a reunião mediúnica é falar assim, eu vou para a mediúnica porque minha mãe desencarnou, eu quero receber uma mensagem. Então, essa é uma questão interessante que a gente poderia se fazer. Né? Tem mensagem de parente na mediúnica? Não tem. Tá? Não tem. Assim, se acontecer, é uma exceção e vai ter um propósito aquilo. Não tem. Porque, veja, se nós estudarmos a literatura espírita, tem tantas mensagens de outros parentes para outras pessoas que a gente vai se consolar vendo as mensagens dos outros. Era assim que acontecia nas reuniões de Chico, em que ele recebia as cartas consoladoras. Pouquíssimas mães que estavam ali recebiam, de fato, uma carta. E as outras? As outras, por ver o depoimento do filho de uma outra mãe, elas também se consolavam. Porque se aquele filho estava dizendo que estava bem, estava sendo socorrido, o filho dela também estaria. Então é tão interessante como a gente se ilude às vezes, porque a literatura espírita fala, ao desencarnar, nós somos socorridos dentro das nossas possibilidades. Nós temos a misericórdia divina agindo a nosso favor. E aí nós vamos passar por um processo de recuperação. Ao completar esse processo, nós somos reintegrados ao trabalho, ao estudo, seja lá o que for que a gente tiver afinidade lá no plano espiritual. A literatura espírita já fala isso. E às vezes a pessoa quer receber uma cartinha para falar assim, olha, fulano, eu desencarnei, mas aí eu fui socorrido, aí eu passei um tempo, depois eu fiquei bem e agora estou trabalhando. Sem nenhum detalhe, porque, em geral, essas cartas que são entregues, né, em alguns locais aí, não trazem esse nível de detalhe. É só isso que fala. Nossa, chora, e etc. Mas, espera aí, estava no livro espírita isso, essa informação já estava lá. Então, é a gente buscar se informar para poder realmente entender que a mediunidade, na reunião mediúnica, ela existe, ela é utilizada para consolar, para orientar espíritos sofredores que às vezes nem sabem que desencarnaram, que precisam daquele momento, que precisam daquele contato fluídico
que é chamado por Manuel Filomeno de Miranda de remorrer. Ou seja, aquela pessoa nem sabe que desencarnou, mas no contato com o médium, ela percebe. E as pessoas só me entendem quando eu falo e essa pessoa repete. E ela já começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Ao trocar fluidos com o médium, ela vai se purificar e, às vezes, até alguma perturbação que ela está passando, ela vai melhorar. Então, esse é o propósito principal da reunião mediúnica, além de instrução dos mentores da casa. Instrução e um fortalecimento para que a gente prossiga no trabalho. Não é nada extraordinário. Não é nada fenomenal, não é nada que vá levar o médium para patamares superiores aos dos outros médiuns. E aí, Aulus finaliza lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, falando qualquer que seja o nosso compromisso aqui nessa encarnação, que a gente busque entregar o melhor de nós. Porque ao entregar o melhor de nós, nós estaremos sendo médiuns eficientes a serviço das virtudes superiores que vêm de Deus. Então, o nosso propósito é esse. Independente da gente estar ou não numa reunião mediúnica, que a gente busque algum tipo de ação que favoreça outras pessoas. Analise o nosso dia e pense assim, o que eu fiz hoje que não foi somente para me favorecer? O que eu fiz em favor de outra pessoa? Porque no momento em que eu fizer isso, eu estou sendo um emissário de alguma espiritualidade que veio ali e me influenciou e solicitou que eu fizesse isso. E muitas vezes a gente é inspirado a fazer. Muitas vezes a gente passa próximo de uma pessoa, percebe que ela está precisando e auxilia. E isso não é à toa, nós somos inspirados a fazer isso. Nós estamos usando a nossa mediunidade de inspiração nesse momento de intuição. Todos nós somos médiuns, então vamos utilizar esse contato principalmente na hora da prece. Pedindo à espiritualidade amiga que nos inspire a tomar as melhores atitudes diante das situações difíceis da vida. É nesse momento que a gente precisa. Não é para receber carta, não é para ganhar aumento de salário, mas é para ajudar na nossa evolução, no nosso melhoramento, no desenvolvimento das nossas virtudes. Vamos trabalhar por isso. Eu sei que todos nós que estamos aqui nessa sala estamos nesse caminho, estamos nessa luta. A palestra é uma reflexão para que a gente se fortaleça e prossiga, e não desista, e não esmoreça, e não desanime. E que a paz do Mestre Jesus continue conosco todos os dias.